Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, a paz que invade o nosso ser, que transforma todas as nossas vidas, é o Shalom de Cristo, é o Shalom Adonai, é a paz que o mundo não consegue explicar, porque é independente das circunstâncias, é independente do que nós temos, o que nós pretendemos ser, é a paz do Senhor. Que as nossas famílias estejam recebendo desta paz que excede todo entendimento, que as nossas famílias recebam de Cristo aquilo que é devido, vindo do altar, vindo do céu para nossas vidas. Este é o nosso Deus, amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar, vamos aproveitar esse tempo maravilhoso que nós temos aqui. Depois nós vamos ouvir nossos pastores, os ministrantes da noite. Vamos cantar para Ele, porque nós viemos aqui para adorar somente a Ele. Pois a pessoa mais espetacular desse lugar é Jesus Cristo, pois a pessoa extraordinária desse lugar é Ele que nos convidou para aqui, para as bodas do Cordeiro, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Vamos louvar a Ele, louve a Ele, engrandeça a Ele, glorifica a Ele, igreja. Vamos começar esse culto declarando a Ele que essa luta não vai nos matar, que nada pode parar o povo de Deus. É só você cantar para Ele, como Paulo e Silas na prisão fez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. E por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das tuas mãos. Isso é profético, profetize. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. E por mais pressão que seja, diga para Ele, a situação, o controle ainda está. Aonde, igreja? Na palma das suas mãos. E o choro? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Aleluia! Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Glória! Todavia me alegrarei. Sabe por quê? O Salmo 35 declara bem assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É maravilhoso, Deus!
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Só igreja. Ainda que a figueira não flor. Dá pra ficar mais bonito pro nosso rei, dá pra ficar mais bonito, ainda que a figueira. Aleluia, Deus. Todavia me alegrarei. Te adoramos, Senhor, Deus de Israel. Queremos estar perto de Ti, Senhor. Te adorar, Deus. Perto quero estar. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco. Se comparado ao que eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Nesse momento você vai aproveitar e ter a oportunidade de dizimar, ofertar ao Senhor nessa noite. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, saia do seu lugar cantando essa canção. Diga para Ele: perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar. tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mais ainda, Mas ainda é pouco, eu sei. se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo. Diga pra Ele: seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam
circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei. Só os adoradores vão declarar: somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Declare assim nessa noite, igreja: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça. Aleluia! Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não, 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 escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. não posso esquecer. O que fizeste por mim, Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. como um pai se compadece dos filhos, Assim tu me amas, afasta as minhas glória a Deus, igreja. transgressões. Preciso de ti, somente dele. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Beba dele. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor,
não posso viver, não vale a pena existir. Esse é o nosso Deus. Escuta o meu clamor, mas pelo ar que eu respiro, preciso de ti. Olha só, igreja. E as lutas têm tentado me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor. Isso é uma oração ao nosso Deus, fale com Ele. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Te adoramos essa noite, Senhor. Nesse momento você vai orar pela sua família, pelos seus filhos, através dessa canção. Te adoramos essa noite, Senhor. Cante para Ele. Pai, me dá teu colo. São dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Canta assim, ó. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida Da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, cura minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Declare, Pai, me dá teu colo. Pai, me dá teu colo. São dias difíceis que eu e minha casa, temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem morar comigo, Caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. guarda minha casa.
casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza sobre a sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, Muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo. guarda minha casa. A igreja, guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida, da minha família. sara as nossas feridas, traga o avivamento. O avivamento muda minha vida por dentro. Seja o centro de tudo, guarda minha casa, guarda minha Obrigado, Wesley. Graças a paz, boa noite boa. Nós vamos hoje ouvir casal, irmão Igor Carpegiani. Bonito esse nome, né? Eu chamo ele de Carpegiani. E a irmã Fernanda Olmo. Falei certo? Isso. São nossos irmãos e amigos, membros aqui da Pibatef. E vieram acompanhados do casal Márcio e Duda. E Tânia. Da Duda Bikes, né, Tânia? Então, Deus abençoe. Sem muito delongas, o casal vai mesmo eles se apresentarem e falarem aos seus corações, aos nossos corações, pelo amor de Jesus. Amém? Quero orar por eles. Está aqui. Deus certamente usá-los para poder nos abençoar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por todos os louvores que foram a Ti prestados nesta noite, aqui agora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, por tamanha graça e tamanho amor. Também, Senhor Deus, nós agradecemos pelas vidas do Teu filho Igor e da Tua filha Fernanda, que nesta noite Tu trouxeste a este lugar, a este púlpito, para poder abençoar a Tua igreja, e que nós estejamos com os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, para recebermos o que o Espírito de Deus tem para falar para nós. Use os Teus filhos com Teu poder e graça, com a unção dobrada do Teu Santo Espírito, a Ti oramos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Opa, sou o Igor de Fernanda. Eu sou a Fernanda do Igor. E é muito bom estar com vocês nessa noite para poder compartilhar aquilo que Deus fez em nossa família e nós cremos que fará também na sua. Amém? Vou tirar a máscara aqui. Fala o som. Tudo bem? Amém? Ô, glória. Pronto, tem um para cada. Fica mantido o protocolo. Pastor, o senhor registrou bem, viu? Porque na minha cabeça é registrar a presença dele também, viu? Márcio Gonçalves, o Duda, com Tânia e sua filha Dudinha também. Citando o nome deles, um abraço a todos vocês, muitos amigos conhecidos, muitos rostos conhecidos aqui da época de futebol, outros de Pouso da Mata. E é muito bom estarmos aqui para poder compartilhar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus irá fazer. Bem, nós temos aí um tempo curto e eu queria convidar você
a refletir comigo em 1 Coríntios capítulo 10. E eu não vou ler até o 5, versículo 5, mas aqui é um relato breve de um exemplo de uma nação que seguia para o grande sonho da vida, o grande objetivo, que era chegar até a terra prometida, e tiveram um percalço no meio do caminho, ou seja, foram impedidos por causa de 5 pecados. E a minha reflexão essa noite para vocês é o que esses 5 pecados também impediram 2 jovens promissores, que namoram desde adolescentes, a ter um casamento segundo o plano de Deus, o plano original de Deus. Mas lendo o versículo 6, diz assim: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós, para nós não queremos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as escrituras sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar ou murmurar, como algumas versões, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Bem, o testemunho ele tem uma função muito importante na vida de todos nós, que é permitir que a pessoa, ou que as pessoas, possam aprender com o erro do outro. Mas o plano original de Deus não é esse, por isso nós temos a Bíblia, para que pudéssemos seguir o plano original. Mas pela graça do Senhor somos alcançados, enquanto nós nos desviamos do caminho, somos alcançados pela sua graça e misericórdia, e estamos de novo naquele caminho que faz parte do plano original. Bem, namoramos desde adolescentes, estamos nos conhecendo aí com 14, 15 anos. A nossa grande expectativa, como todo filho de cristão, criado na igreja, é ter um casamento saudável, um casamento próspero, um casamento feliz. E eis que as coisas foram acontecendo profissionalmente conforme era o nosso sonho. Eu lembro que uma vez o pai de Fernanda perguntou para mim, veio conversar comigo, depois da terceira tentativa, tentando pedir ela em namoro, na terceira ele me aceitou receber em casa. E eu lembro que eu falei assim: olha, o senhor fique tranquilo, que quero namorar com sua filha, mas nós vamos estudar. Aí ele: não, meu filho, isso aí eu tenho certeza. E a outra certeza que eu tenho é que você vai namorar com minha filha, mas só que dentro de casa. E um homem grandão, 2 metros de braço, aquele homem, até hoje é um homem grande demais. E eu lembro que a gente sempre se dedicou muito a isso aí, Fernanda, a estudar para ter uma vida bacana, uma vida saudável, uma vida próspera. E assim, vim morar na Bahia, nós somos de Teoflotone, viemos morar na Bahia, recém-casados, todos os sonhos daquele adolescente acontecendo. Então, muito novo, já trabalhava numa empresa multinacional como estagiário, depois trabalhei em outra empresa muito grande, Pousa Mata, também um SA. Então, a minha vida profissional ia de vento em popa. Nos casamos em 2007, e quem casa quer casa, e obviamente os sonhos foram acontecendo também nesse sentido. Então, de repente, nos vimos na cidade de Teixeira de Freitas, tendo aquilo que todo jovem casado gostaria de ter: a casa, um carro do ano, um excelente emprego, os dois bons empregos, e suas vidas prosperando como desejado por qualquer adolescente que sonhou um dia. E eis que me deparei com esses 5 pecados que conseguiram colocar tudo ao chão. E quando a palavra do Senhor diz que nós não devemos ter idolatria, no versículo 7, muitas vezes quando eu brinco que na década de 80, 90, nós tínhamos uma percepção muito curta da idolatria. Eu não sei se por doutrina, eu não sei pela questão histórica do nosso país, enfim. Mas na nossa cabeça, idolatria era só ter o santo, a imagem em algum lugar já era idolatria. Só que nós vemos idolatria, hoje, mais maduros, conhecedores da palavra um pouco mais profundo, até mesmo mais experientes, entendemos que a idolatria é muito mais do que isso. Idolatria é tudo aquilo que tira o seu tempo para servir a Deus. Eu estava até conversando com o Sérgio ali no fundo, ele falando: olha, hoje eu quero me dedicar a mais alguma coisa, tudo. Então, essa nossa dedicação a esse algo é a nossa idolatria, a nossa devoção. E no trabalho, para mim, era a coisa mais importante da minha vida. E o meu trabalho passava por cima da prioridade que era a Fernanda. Então, esse foi um dos tropeços
que arrebentaram comigo. Achar que o meu trabalho, sempre buscando excelência, eu sempre digo isso, nós temos que fazer o nosso melhor, como se fosse para o Senhor no trabalho, mas o trabalho não pode, em nenhum momento, ser a prioridade acima da sua família. Outra coisa interessante que a palavra do Senhor diz é com relação à imoralidade sexual. É um tema muito, não polêmico, mas pouco discutido na igreja. Eu brinco que o livro de Provérbios é o livro que mais fala sobre dinheiro e sobre mulher, né? No sentido da imoralidade sexual, e talvez é o livro que mais deveria ser praticado na nossa casa, na nossa igreja, e por aí vai. Porque dinheiro quase não se fala em casa, né? Sobre educação financeira, poupar, economizar, investir. E sobre a sexualidade também é um tabu muito grande dentro de casa. Só que a Bíblia traz a imoralidade sexual, algumas versões mais atualizadas, até mesmo a pornografia. E esse é um tema que vem destruindo muitos casamentos também. Porque o homem talvez não saiba isso, mas aquele videozinho que ele assiste, ele quer assistir outro, ele quer assistir outro maior, outro mais longo, e aquilo se torna um vício muito grande. Por quê? A pornografia, ele ativa uma parte do nosso cerebelo, que é o mesmo lugar que é ativado pela maconha. Por isso as pessoas se tornam viciadas na droga. A pornografia ativa a mesma parte do nosso cerebelo que uma droga. Por isso ela cria um vício, uma dependência. E o cara vê um videozinho assim, é um videozinho besta. Daqui a poucozinho ele vê outro vídeo, daqui a pouco ele quer ficar meia hora vendo o vídeo, daqui a pouco ele quer ficar 1 hora vendo o vídeo, daqui a pouco ele quer, a todo instante, estar ali viciado na pornografia. E para piorar, a pornografia ela deturpa a imagem da nossa esposa. Ou do nosso esposo, né? Também existem mulheres também viciadas em pornografia. E essa deturpação da imagem, obrigado, irmão. E essa deturpação da imagem vai enfraquecendo o seu interesse sexual pela sua esposa ou pelo seu esposo. Então, é um item também muito sério aqui. E uma outra coisa importante é que não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, ou pôr à prova o Senhor. Que nada mais é, gente, que querer que Deus faça algo que é contra os seus princípios. E chegou um momento da minha vida que eu desejei o divórcio. Muito. E eu não vou aqui mandar ninguém levantar a mão, quem já pensou em divórcio, quem já pensou em dar chega nesse negócio, em virtude de alguma crise, uma dor de barriga, até mesmo uma toalha molhada em cima da cama. Mas pôr o Senhor à prova, nada mais é que desejar que Ele faça algo contrário aos seus princípios. E em um grande momento da minha vida, eu desejei muito pelo divórcio. E uma coisa muito importante é, vocês não devem se queixar, em algumas versões bíblicas, murmurar. E esse é um detalhe muito grave também. Já vou deixar bem claro aqui, quando você estiver em um lugar, sei lá, no seu trabalho, principalmente, que é onde você fica mais tempo da sua vida, no seu trabalho, em suas relações sociais, quando você estiver com uma mulher e ela vier reclamar do seu marido com você, já vou te adiantar, meu irmão, corre. A palavra de Deus diz que a gente deve fugir da aparência do mal, quanto mais do mal. Então, não dê brecha. Você, mulher, tem um colega de trabalho, o cara vem lá, que a minha esposa não faz isso aqui, minha esposa não faz aquilo. Irmã, vaza. Desculpa usar a palavra vaza, que é tão chula, comum, né? Mas sai fora, esquece isso. Porque são gatilhos mentais que são da murmuração. E eu errei muito nisso. Quantas vezes? A Fernanda é muito bruta. A Fernanda não sei o quê. A Fernanda não elogia. A Fernanda não recebe. O quê? Não, e lá em casa a Fernanda não faz isso não. E aí vem o quê? As brechas. Aí vem as amiguinhas, né? Nossa, eu não acredito que a Fernanda trata mal você. Logo você. Você é tão educado, você é tão gentil. Um santo. Eita glória! E aí começam as brechas. E muitas vezes eu murmurei. Quantas vezes? E aí dava ouvido a essas amizades, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, Fernanda fala muito no livro ali, no livro Diário do Divórcio. Ela fala muito sobre isso, né? Que Igor achava que ter as amizades femininas eram coisas normais. E usando um ditado popular, não existe amizade entre cavalo e égua. Aprendi isso esses dias. Não existe amizade entre homem e mulher, gente. Amizade é seu esposo, é a sua esposa. Seu melhor amigo é o seu esposo. Sua melhor amiga é a sua esposa. Não tem conversa fiada. E vou falar para vocês,
Quando eu comecei a praticar, nem estou entendendo não, é praticar isso na minha vida, a minha vida com a Fernanda foi outra. Mas, até lá, houve o grande tropeço. E simplesmente, respeitando o tempo aqui, meu pastor, eu simplesmente, depois de murmurar, idolatrar o meu trabalho, se entregar à pornografia, desejar colocar Deus à prova, simplesmente depois de todos esses desafios, eu tomei uma decisão muito precipitada. Talvez a decisão mais infeliz, mais imatura, mas enfim, foi a decisão que eu tomei. E um dia, simplesmente, eu saí de casa. Bem, o casamento, ele é construído por nós dois, 100% de nós dois. E a gente já estava casado há 5 anos, como o Igor falou, todos dois muito focados no trabalho, e a gente criado em lar cristão, mas filho de crente não é crentinho, e a gente não tinha nossas experiências com Deus. Eu tinha, nesse contexto aí de trabalhar muito, eu tive um aborto, e a gente só foi se distanciando ainda mais. A gente já não conversava muito, a gente já não tinha a amizade, e fomos nos distanciando. Foi quando, em novembro de 2012, Igor saiu de casa, e o mundo cai, né? Porque você não espera, só morávamos nós dois aqui em Teixeira, e minha mãe veio. Deus, na verdade, ele foi colocando, durante todo esse período, ele foi colocando diversas formas para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse crescer e tentar ser e chegar um pouquinho perto de ser uma esposa sábia. Então, Deus usou diversas formas, que foram livros, músicas, pessoas. A gente começa a buscar mais. Infelizmente, tem aquele, né, o ditado é certo, às vezes a dor atrai. E na dor eu fui atraída, na dor eu comecei a buscar Deus e comecei a buscar crescimento. Então Deus, ele falou comigo de diversas formas e eu estava disposta a ouvir. E uma das formas também foi o meu diário, porque tudo que acontecia eu escrevia. Era uma forma de colocar para fora o que estava acontecendo, era uma forma de registrar o que estava acontecendo, já que aconteceu muita coisa. E depois esse diário virou um livro. Então, o livro, ele é nada mais do que a síntese, um resumo do meu diário. E a gente, graças a Deus, conseguiu publicar há 2 anos. Mas então, em novembro de 2012, Igor saiu de casa, e aí eu lembro que minha mãe veio e falou comigo assim: Fernanda, lê 2 Crônicas 20:17. E eu vou ler para vocês, que diz assim: nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, no início de tudo, Deus me deu esse versículo, falando que a batalha não seria minha, mas seria dele. E aí, mais tarde, nesse mesmo dia, eu fui para a casa de uma amiga, e chegando lá, essa amiga falou assim: Fernanda, eu queria te dar um versículo que Deus tocou no meu coração. E confirmou o versículo de 2 Crônicas 20:17. Para não ter dúvidas, Deus fala, Deus confirma, então a gente precisa estar disposto a ouvir. E aí depois, até um carro com esse adesivo tem aqui em Teixeira, um carro com esse adesivo. Na época, a pessoa colocou esse adesivo no carro, ela não sabia de nada da história. E toda vez que ela trocava de carro, hoje ela já sabe da história, e toda vez que ela troca de carro, ela coloca o mesmo adesivo no carro. Se alguém já viu por aí, é o carro da história, da nossa história. Então, e Deus foi trabalhando. Nesse início, uma irmã me procurou e falou: Fernanda, vamos fazer uma campanha de oração? Eu falei: vamos. Não sabia como era fazer uma campanha de oração. Como eu disse, nós éramos religiosos, então não tínhamos experiências com Deus. Aí veio a campanha de oração. No primeiro dia da campanha de oração, eu estava chorando muito. É uma luta.
lutar pelo casamento é uma luta muito individual. É uma luta muito solitária, porque assim, apesar dessas circunstâncias, Deus vai te colocando pessoas, Deus vai te sustentando, mas você percebe em vários momentos você e Deus. Seu mundo caiu, puxaram seu tapete e você não tem o controle. Eu achava que eu tinha o controle nas mãos, eu achava que eu mandava, eu achava que eu controlava, porque às vezes a mulher acha isso, que ela chamando a atenção, ou que ela tentando policiar, ou que ela tentando mexer no celular, ela vai controlar o marido e ela não controla. Se tiver que fazer qualquer coisa errada, ele vai fazer independente desse controle que você acha que você tem. Então, quem controla os nossos maridos, quem controla as nossas vidas deve ser Deus. E se eu não dependo de Deus, se eu não confio em Deus, na verdade, eu não consigo confiar no meu marido. Então, essa foi uma grande verdade que eu aprendi, que antes de confiar nele, eu preciso confiar em Deus, que é Deus que toma conta, que é Deus que sonda o meu coração e ouve as minhas orações. E aí, veio a primeira campanha de oração. Primeiro dia eu chorava muito, eu tinha passado no hospital, tinha pegado mais receita de remédio, eu estava tomando remédio controlado. E no primeiro dia o missionário orou e Deus me livrou de uma depressão. Naquele momento, porque realmente a luta seria muito grande, a batalha era muito grande. E eu, na minha imaturidade espiritual, fui fazendo a campanha 7 semanas e achando que ao final da 7ª semana a vitória viria, né? E não é assim, não é uma campanha de oração. A nossa vida, em qualquer situação, não é uma campanha de oração isolada, não é você orar com uma pessoa, eu vou ali orar com tal pessoa porque Deus usa aquela pessoa, Deus revela através daquela pessoa. Não é assim. É o tempo de Deus para que a gente possa crescer durante o processo. E nesse tempo de crescimento, o primeiro livro que Deus colocou na minha vida foi uma história de perdão e cura. Ele não fala nada de casamento, é um livro sobre perdão e cura. E me deram esse livro e pediram que eu lesse. E o livro fala da vida da Stormy O'Martin, que escreve aqueles vários livros da oração. E aí ela conta a história dela, que ela, uma vida totalmente conturbada, vários abortos, negligência dos pais. E ela conta que quais são as chaves que liberam as nossas vidas. E ela fala que uma das chaves mais importantes é a chave do perdão. Porque o perdão não justifica a outra pessoa. O perdão liberta a você mesma. É uma ordem de Deus. E o perdão cura. E me curaria diante de tudo que eu viveria. E aí, como eu falei com vocês, veio o final da campanha, 7 semanas depois, isso em dezembro. E aí, quando um problema vem, geralmente não vem um problema sozinho, né? Quem tem experiência sabe disso. Quando vem, parece assim, abriu a porteira e aí vem todos os problemas. Em dezembro, a minha avó teve um agravamento de um câncer. E aí, em dezembro, minha avó faleceu. Nós fomos passar o Natal. A minha família, a família de Igor, todo mundo foi passar o Natal junto, menos Igor. E nesse Natal parecia mais era muito triste, porque a gente estava realmente sem controle e sem saber tudo o que estava acontecendo. E tinha o falecimento da minha avó, e eu fiquei muito triste. Voltamos do Natal, e aí no dia 24 de dezembro, eu cheguei na minha casa e orei, e apesar de tudo que Deus já estava falando comigo, eu orei e pedi a Deus, eu sozinha, falei: Deus, tira do meu coração. Eu não quero mais lutar pelo meu casamento, eu não quero mais sofrer, porque durante esse tempo eu não tinha raiva de Igor, eu não tinha raiva do que ele estava fazendo. Pelo contrário, eu tinha uma compaixão, eu tinha uma necessidade de orar. E aí eu pedi a Deus para tirar do meu coração, porque quando você não vê nada mudando, a nossa fé, ela precisa ser alimentada, né? A Bíblia diz que a gente precisa crer para ver, mas a gente quer ver primeiro para poder ficar crendo. E muitas vezes você não vê nada, você não vê milagre acontecendo, você só vê a situação piorando. E era assim que eu estava vivendo. E eu pedi a Deus para tirar do meu coração, no dia 25 de dezembro, em casa sozinha. E aí
foi quando o Igor me ligou e pediu para a gente poder conversar. E ele foi lá em casa e foi falar comigo que ele ia dar entrada nos papéis do divórcio, como de fato deu, e que ele já tinha assumido um relacionamento no Natal com a outra pessoa. E apesar de ter pedido Deus para poder tirar do meu coração, naquele momento eu falei com ele que eu não perderia meu casamento. E ele ficou com raiva porque ele queria que eu concordasse, ele queria que eu assinasse logo para poder facilitar as coisas. E aí ele foi pegando as coisas dentro de casa, mais roupas que ele tinha, e foi levando. E eu ainda brinquei e falei assim, não leva tudo não, porque vai dar trabalho para trazer de volta. E aí ele, com muita raiva, com muito ódio, porque parece que o inimigo cega realmente o entendimento. Então eu virei inimiga dele, na cabeça dele eu era inimiga, e foi ali, uma luta travada. Eu saí dali e fui orar com uma amiga, e orando com essa amiga, tinha uma mulher lá que estava, uma missionária, amiga dela que estava lá, e ela pediu que viesse orar por mim. E nisso, ela olhou para mim, orou por mim e falou assim, Deus mandou te dizer que Ele não vai tirar do seu coração, porque é Ele que está colocando. Fica na presença dEle, busca Ele, que no tempo certo Deus fará. Aquilo ali, gente, foi claramente eu e Deus usando aquela pessoa para poder, porque só Deus sabia a oração que eu tinha feito. E eu pedi, Deus, tira do meu coração. E no outro dia Deus falou, eu não vou tirar do seu coração porque sou eu que estou colocando. E aí, o tempo vai passando, eu fui me alimentando de livros, fui me alimentando pela busca por Deus. Veio um outro livro, uma amiga me deu, o livro era Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Ela viu o livro e falou assim, isso aqui é para Fernanda, porque só eu lutava. Todo mundo sabia que Igor não queria mais o casamento, que Igor, por ele já estava separado, ele já ia casar, e só eu lutando. E o livro dizia assim, que eu me encontrava em um grupo especial. Primeiro porque a posição que eu assumi indicava compromisso com Deus. Segundo, porque eu tinha coragem de enfrentar os problemas, ao invés de ficar atrás de um falso orgulho. Porque às vezes tem gente que passa por dificuldade no casamento, não pede ajuda, não dá o braço a torcer, que não está no controle, que as coisas não estão bem, e aí fica naquele orgulho, e no final, quando a bomba estoura, muitas vezes fica até irremediável. E terceiro, pela maturidade, porque embora não haja resposta, e não tinha resposta, todos nós temos 3 escolhas diante de um casamento infeliz. Pedir o divórcio, que é mais fácil, imatura e irresponsável. Suportar, vou levando. E a de enfrentar, que é uma escolha sábia. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, uma pessoa pode sim, sozinha, salvar seu casamento. E em certas ocasiões, isso aqui era o livro que eu estava lendo, depois que meu marido pediu o divórcio. Imagina, aí você lendo, e você não tem como não ser Deus falando com você. Em certas ocasiões, o cônjuge que deseja o divórcio se apegou de tal forma emocionalmente a uma outra pessoa que o laço não é quebrado a tempo de salvar o casamento. Porém, se essa paixão termina, enquanto o divórcio se prolonga, o parceiro infiel agradece ao outro por ter se mantido firme e preservado o casamento. Porque para Deus não há impossíveis. Lucas 1:37. E embora os ferimentos do adultério sejam profundos, o ser humano amadurecido tem uma tremenda capacidade de conceder perdão. E lembre-se, aquele que perturba uma casa herda o vento. Provérbios 14:29. E aqui, gente, eu fui vendo que eu precisava viver o perdão. Eu precisava mais do que nunca colocar em prática o que eu tinha lido naquele primeiro livro. Perdão, independente do que acontecesse, eu precisava perdoar, porque o perdão era para mim primeiro, não era para Igor. Eu seria liberta, independente do que Igor decidisse, eu viveria em paz. E o tempo vai passando, as pessoas vão acostumando, porque se Igor não quer, não tem como ter esse casamento de volta. Infelizmente, um ditado popular, né? Quando um não quer, 2 não brigam, quando um não quer, 2 não ficam juntos.
A gente vai aceitando isso como uma ideia, como uma realidade, só que essa não é a vontade do Senhor. E essa não é a palavra do Senhor, porque Deus diz que há impossíveis. Ele faz o impossível acontecer. Já tinha 4 meses que Igor tinha saído de casa, e aí, de repente, um domingo, meu irmão, que mora em Teoflotone, chegou na minha casa sem avisar. Daqui a pouco chegou Cris e Ed, que são meus amigos e foram pessoas que Deus colocou na minha vida, que me ajudaram desde o início. E chegou Cris e Ed, chegou meu irmão, chegou o pastor, todo mundo foi chegando. E eu esperando, falei, o que está acontecendo? Esperando alguma coisa muito ruim. Todo mundo sentou e aí era como se fosse... Quando você chama para poder dar uma notícia realmente ruim, uma notícia de morte, uma notícia... Todo mundo sentou e aí o meu pastor começou a falar que Deus sabia da minha luta, Deus tinha escutava a minha oração, mas que eu, naquele momento, eu podia decidir continuar lutando ou não. E que se eu não quisesse continuar lutando, Ele me apoiaria. Se eu quisesse lutar, Ele continuaria a me apoiar e orar por mim. Mas que naquele momento algo muito ruim tinha acontecido. A outra mulher estava grávida. E ruim, naquele momento eu falo assim, que eu não sei nem descrever a dor, porque eu tinha perdido um filho. Aquele era um sonho meu, e de repente você vê o seu sonho se realizando com seu marido, com outra pessoa, e você vê, às vezes, as pessoas achando isso normal, o pecado fica camuflado de um novo romance, de uma nova família, e você ficou ali. Eu sobrei na história, e era eu e Deus. Mas naquela hora... Apesar da raiva, eu não vou omitir para vocês isso, porque eu senti raiva naquela hora. Eu pensei, eu só vinha na minha cabeça, mas Deus não mente. Deus não mente. Se Deus falou que Ele está comigo, que Ele vai fazer, que a luta é dele, Ele pode fazer. Com muita raiva, e com raiva de Deus também, com raiva de Igor, com raiva de Deus, porque eu não queria que aquilo acontecesse, mas mesmo assim ainda tentando... E aquele sentimento lá no fundo, no coração, sabendo que Deus estava no controle. E aí, eu fui, minha mãe veio ficar comigo. Nessa semana, minha mãe marcou uma consulta, eu fui com ela no médico. E as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça. Tem gente que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas, porque tudo dele é certo e Ele está no controle de tudo e Ele não perdeu o controle de nada. E aí eu fui no médico com minha mãe. Chegando lá, o médico já me conhecia, nessa época eu trabalhava na Unimed, e toda vez que ele me via, ele falava que a ex-esposa dele chamava Fernanda, e que Fernanda era uma pessoa muito bacana, que ele gostava muito e tal. E quando eu fui entrando no consultório, na semana que eu fiquei sabendo da gravidez, aí ele veio falando comigo. Fernanda, minha Fernanda também é uma mulher muito bacana, nossa, uma mulher maravilhosa e bonita, e uma pessoa de paz, uma mulher carinhosa. E aí ele já tinha me falado que ele tinha separado dela. E eu, já com estupim curto, sem paciência, peguei e falei com ele assim, por que você não volta logo para ela? Aí minha mãe olhou, ele parou, e ele falou assim, eu não posso, porque eu fiz muita coisa errada, eu magoei, eu menti, eu traí, eu tive um filho fora do casamento, eu casei com essa pessoa e eu vivo com essa mulher e com esse filho hoje, eu amo meu filho, mas eu sei que cada dia que eu vivo, eu preciso viver, as palavras dele, eu preciso viver no inferno para poder pagar pelos meus pecados. Foi essas as palavras daquele homem, um homem instruído. E ele disse que ele precisava viver cada dia naquele casamento para poder pagar pelo erro dele. E naquele momento Deus falou comigo. Deus falou comigo, você vai orar diferente. Você vai orar porque o seu marido está preso no pecado. E para que o pecado não prenda, porque o pecado, ele te leva muito além do que você acha que você vai.
como o Igor falou da pornografia. Um dia é um pouquinho, outro dia é um pouco mais. E assim também na questão da amizade, um dia é um pouquinho, daqui a pouco você já está mais amigo, daqui a pouco você já está mais confidente, daqui a pouco está saindo junto, e daí a pouco as coisas acontecem. E aí, o pecado ele faz isso, e ele cobra um preço muito mais alto do que você está disposto a pagar, porque esse preço só Jesus pagou por a gente. E aí eu comecei a orar diferente. Naquele momento, Deus falou, ora diferente, seu marido está preso, meu pai, apesar do que Igor falou de ser um homem alto, um homem forte, em nenhum momento, quando o Igor foi sair na verdade, quando o Igor já tinha saído de casa, e Igor soube que ele estava aqui um dia, Igor foi conversar com ele, foi meio que se justificar com ele, e ele pegou e falou assim, meu filho, você vai fazer o seguinte, eu sei que a minha filha, Deus está cuidando dela, e você vai e viva suas experiências com Deus. E meu pai falava que ele não orava por mim, ele orava por Igor, porque Igor estava cego pelo pecado. Ele sabia que eu estava buscando a Deus e que eu estava no controle de Deus. E Igor estava no controle do pecado. E aí, o tempo passou, eu e Igor, a gente não tinha nenhum contato, na verdade, desde quando ele saiu de casa, porque quando eu comecei a ler os livros, eu entendi que eu precisava deixar que ele fosse, porque às vezes acontece isso do marido ou da esposa sair de casa e o outro cônjuge fica ali na cola, fica tentando convencer, fica tentando mudar o outro, e ninguém muda ninguém. Então, realmente é o deixar ir, e ele foi e eu fiquei. Então, a gente não tinha contato nenhum. E aí, com 2 meses, mais ou menos, que ele já veio essa notícia da gravidez, um amigo dele me procurou. Foi um tempo que eu fiquei sem escrever nada no livro. Eu fiquei quieta, Deus também não falou nada. Eu não sei também se eu não queria escutar, e aí fiquei naquele momento que você vai vivendo. Sua vida fica suspensa. Eu não tinha plano nenhum. Eu não podia falar assim, eu vou viajar, ou eu vou fazer tal coisa. Eu não tinha plano, eu só vivia cada dia. E aí, com esse tempo, um amigo dele me ligou e falou assim, Fernanda, eu preciso conversar com você. E ele veio conversar comigo e falou assim, eu só vim te pedir para você não desistir. Eu não tinha contato nenhum com esse amigo dele. E ele só falou assim comigo, eu vim te pedir para você não desistir. Não para de orar por Igor. E aí, Deus falou. Não falou? Deus falou mais uma vez. Deus usou uma pessoa para pedir para não desistir. E eu comecei a orar de novo, eu comecei a tentar entender o que Deus faria. E aí veio a conferência da família da minha igreja, independente se eu estava sozinha ou não. Eu ia para a igreja, eu ia para a conferência de casais, eu ia para a conferência de família. E eu fui para a conferência da família. A primeira palavra da conferência foi em 1 Samuel 30, de 1 a 20. Onde conta o que Davi, quando ele chegou ao acampamento, tudo que ele tinha sido roubado. E a primeira atitude de Davi, diante do caos, foi não se conformar. Busque forças no Senhor, pedindo que a situação seja mudada, porque a última palavra vem de Deus. A segunda atitude de Davi foi buscar a palavra de Deus. O pastor falava assim, o inimigo pode estar se divertindo com o que é seu, mas acredite, a família é sua, é projeto de Deus para você. E a terceira atitude é ter a certeza de que Deus traria tudo de volta que foi tomado. Nada ficará nas mãos do inimigo. Não importa a situação, importa a sua atitude diante de Deus. Então, quando a gente está em crise, se a gente olhar para o problema, a gente afunda. Se a gente olha para Deus, é Deus e mais ninguém. E aí, essa conferência aconteceu na nossa igreja. Toda essa situação aconteceu dentro da nossa igreja e eu ali, dando as caras o tempo inteiro. Depois da conferência, era engraçado que várias pessoas assim que eu não tinha contato, aí começaram a chegar para mim e falar assim, Fernanda, continua orando. Fernanda, eu admiro a sua fé, eu admiro a sua postura, fica firme. Pessoas que eu não tinha contato, porque a gente começa a ficar
é tanta coisa que acontece, infelizmente muitas pessoas começam a falar, tem gente que só vem para poder te sugar, tem gente que só vem para poder pegar um pouquinho de conversa aqui, levar um pouquinho de conversa para ali, e aí você, infelizmente, você tem que realmente trilhar um caminho que ele é solitário, por isso eu disse que ele é solitário. Você tem que pedir a Deus as pessoas certas no seu caminho, você tem que escutar mais e falar menos. E eu estava nessa situação que eu não tinha tantas pessoas para poder falar, até porque as pessoas deixaram de acreditar. E qualquer coisa que eu falasse era, de repente, levado numa proporção maior. Por exemplo, eu continuei usando aliança. Eu não tirei aliança em nenhum momento. E Igor sabia que eu usava aliança, não porque ele tinha me visto, porque ele não tinha me visto durante todo o tempo, mas porque as pessoas falavam com ele que eu estava doida, que eu usava aliança e que eu tinha ficado doida mesmo. As coisas de Deus são loucura, né, pastor? E aí as pessoas distorciam muitas coisas, elas falavam muitas coisas, então o caminho foi estreito. E aí, gente, o tempo passa, veio o dia dos namorados e eu acordei, eu lembro que eu levantei e falei assim, Deus, Tânia me conhece bem ali, aí sabe que eu sou, eu falo mesmo, e aí do jeito que eu falei, do jeito que eu pensei, eu acordei e falei com Deus, Deus, ele é meu marido, ele não é mulher de ninguém, ele não é marido, não é namorado de outra mulher, ele é meu marido. Eu vou trabalhar e o Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor faz alguma coisa. Porque eu estou cansada de tanta conversinha. Igor já tinha saído em revista. É uma novela. E aí eu falei com Deus dessa forma. Eu falei, Deus, o Senhor faz alguma coisa. A gente colocando Deus contra a parede, né? Mas quando você começa a ter relacionamento com Deus, Deus ele é seu amigo. E Ele quer isso, Ele quer que você fale o que está no seu coração. Não adianta chegar com orações prontas, com nada, se desmancha, se derrete, se abre. Porque Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe a raiva que está aí, Deus sabe tudo que está aí. E eu xingava, muitas vezes eu brigava mesmo com Deus. Eu falei, Deus, mas o Senhor deixou isso acontecer. Por quê? Mas eu pedi E aí, nesse dia, eu acordei, falei, li o beabá e fui trabalhar, voltei, fui dormir umas 9 horas tranquila, Deus me deu paz, fui dormir. E aí, quando eu já estava preparada para dormir, Cris me liga, Fernanda, vem me buscar na rua aqui agora. Falei, o que foi, Cris? Vem aqui, vem me buscar, estou em tal restaurante aqui, você vem me buscar. E aí, eu fui buscar a Cris. E ela entrou no carro e falou, eu falei, o que foi? Uai, o que foi? Igor, dia dos namorados, ligou para Ednardo querendo conversar com Ednardo. Igor sumiu no mundo. Ninguém, os que eram nossos amigos viraram inimigos. E aí, de repente, dia dos namorados, ele liga para Ednardo querendo conversar. Ednardo tinha saído com Cris para poder comemorar o dia dos namorados. Na hora que Igor ligou, na mesma hora, ele, não, pode vir, eu vou conversar com você, pode vir, tô de boa na rua, sozinho. Largou a Cris lá e eu que tive que ir buscar a Cris. E aí nós chegamos em casa, eu e Cris ajoelhamos, oramos, agradecemos a Deus, porque a gente sabia que, apesar de tudo, Deus estava ali. Deus estava agindo, Deus estava incomodando. Não era o meu marido de volta ainda, mas Deus estava incomodando. E aí, veio mais um tempo, veio julho, e isso assim... Passou o dia dos namorados e acabou também. Nenhum evento, nada acontece, o tempo passa e a sua vida é suspensa. Aí veio julho, meu pai com diagnóstico de câncer. E minha avó tinha falecido em dezembro com câncer. Depois de uma luta de anos, minha avó faleceu, aí vem meu pai em julho com câncer. E aquilo me abalou muito, porque eu já tinha trabalhado na oncologia. E eu não aguentei trabalhar na oncologia porque, para mim, todo mundo estava com câncer, eu já estava com câncer. É uma situação, é uma doença e é uma situação que coloca a nossa prova, a fé à prova. E naquele momento ali eu pedi para sair da oncologia. E aí vem meu pai com câncer, aí meu mundo desabou novamente. E quando o meu mundo desaba, Igor me liga, porque ele ficou sabendo que meu pai estava com câncer. E aí ele falou assim,
queria conversar comigo, queria saber como é que estava. Ele foi ao meu encontro, conversamos. E aí ele falou, eu queria ir lá em Teófilo Otoni ver seu pai. Eu posso ir com você? Eu posso te levar? Eu falei, pode. Pode, uai. Né? Vamos, é meu marido. E aí a gente foi e fomos ver meu pai. Meus pais me receberam, nos receberam como sempre faziam, fizeram festa, fizeram churrasco e ninguém sem entender nada. Minha mãe mais durona, toda séria, assim, sem saber, né, o que seria. E aí eu comecei naquele momento a ter a oportunidade de falar com o Igor sobre o perdão. Aquele perdão que eu tinha vivido lá no início da história, que eu tinha lido, que eu tinha aprendido. E eu comecei a falar com ele de perdão, que eu tinha me perdoado, que eu tinha perdoado ele, e ministrando perdão na vida dele, porque ele precisava se perdoar também. E aí, voltamos de Teófilo Otoni. Não foi acidente de carro aqui, não? Ô, gente, é tanta coisa que aconteceu. Vocês têm que ler o livro. Tem que ler, porque eu vou saltar lá. O livro está com Tânia, e aí o livro vende lá na Duda Bikes também. Vocês têm que ler o livro. Mas aí a gente voltou de Teófilo Otoni, e quando a gente estava voltando de Teófilo Otoni, teve um acidente de carro. E nesse acidente de carro, eu tinha pedido para Igor que a gente fosse numa igreja. Eu só falei com ele assim, vamos numa igreja, pode ser em Teófilo Otoni, Nanuque, qualquer lugar, de preferência em algum lugar que ninguém conheça a gente. Porque se a gente, por exemplo, voltasse na nossa igreja, não teria como, né? Então, eu falei, vamos em qualquer igreja, você pode escolher. Aí ele falou, então tá, lá em Nanuque a gente vai em uma. Eu falei, tá bom. E aí, só que teve um acidente depois de Carlos Chagas, então não dava para chegar em Nanuque no horário do culto. E aí ele mesmo falou assim, vamos voltar então para Carlos Chagas e a gente vai numa igreja lá. E aí nós entramos numa igreja Maranata, e aí eu sentei, e a primeira coisa que estava no projetor da Maranata, 2 Crônicas 20:17. Nessa luta não tereis que pelejar, pois a batalha é do Senhor. Aquele era o tema da Maranata naquele ano. E aí, Igor não sabia disso, não sabia da história, e eu falei, oh meu Deus, não precisa falar comigo mais, fala com ele. Porque Igor, ele ficou num nível tão grande de dureza, não adiantava ninguém vir falar com ele. Ele queria que Deus descesse, que Deus personificasse e falasse com ele. Porque qualquer pessoa que falasse com ele, na cabeça dele era eu que tinha mandado. E aí, teve a pregação, a gente já saindo da igreja, veio uma senhora e pegou ele pelo braço e falou com ele assim, você quer que Deus fala com você, mas Deus está falando. E o que ele tem para fazer na sua vida é com essa mulher aí. Abre os seus olhos e escuta Deus. E Deus falou com ele. Aí a gente voltou e fomos ali tendo a oportunidade de compartilhar experiências com Deus. Eu fui contando um monte de coisa que tinha acontecido em relação à busca, em relação à campanha, só falando de experiências realmente com Deus e o que Deus tinha feito. Aí ele me deixou em casa, ele pediu para poder entrar. Quando ele entrou em casa, ele, ao se despedir, ele me abraçou e começou a chorar. E ele chorava muito, mas era choro de soluço. E ele me abraçava, e aí ele chorava, e eu ria. E eu falava, oh meu Deus, quebra, Pai. Faz chorar mesmo, faz chorar, quebra, quebra, quebra. Porque Judas teve remorso, e Judas foi à morte. Não é assim? E Pedro, ele chorou. Pedro chorou amargamente e Pedro foi salvo. Então eu pedi a Deus, Deus quebra mesmo, faz chorar, faz sentir arrependimento, porque é o arrependimento que muda, é o arrependimento que faz você voltar, você pedir perdão, você se sentir perdoado. E aquilo ali foi, e eu ministrando e eu orando, ele foi embora, mais uma semana sem contato nenhum. Ele foi embora,
Pronto. Quando chegou na sexta-feira de novo, ele me liga. Fernanda, tô querendo ir lá nos seus pais de novo, vamos? Aí eu falei, vamos. Aí liguei para minha mãe, porque minha mãe tinha ficado toda preocupada. Eu falei, mãe, e eu preocupada com a minha mãe, porque como eu ia voltar com o Igor lá de novo, sem saber, porque a gente não tinha voltado, mas ele é meu marido e está ali comigo. E aí? Todo mundo quer uma resposta, né? Meus pais queriam uma resposta. E aí nós voltamos, liguei para minha mãe, mãe, é o seguinte, Igor chamou e tal. Aí ela, não, pode vir. Então, naquele momento, foi a minha resposta de paz. Eu falei com ele, não, vamos. E a gente foi para Teófilo Otoni novamente e sentimos o poder, o agir de Deus, em falar do amor de Deus, em falar de perdão novamente, em ele conseguir verbalizar o sentimento de culpa, o sentimento de arrependimento, e ali, vamos orar, vamos tentar, vamos voltar, não tem problema, até onde você foi, a gente volta. E foi. E aí, gente, eu lembro que meu caderno já estava acabando, eu peguei realmente um caderno novo e fui escrevendo, e o caderno já acabando, e a gente via muito embaraço ainda, muita coisa por se resolver. Às vezes, Igor falava isso, de repente, no outro dia aparecia uma outra notícia de que ele... Igor tá fazendo enxoval. Igor foi fazer... Essas coisas assim que machucam a gente. E aí, eu lembro que eu fui... Ednardo, o caderno acabando, né? Aí Ednardo falou assim, Fernanda, escreve mais devagar, porque eu acho que tem tanta coisa para acontecer ainda, não vai caber nesse caderno. E aí veio a conferência das mulheres, tinha uma conferência das mulheres do Diante do Trono. E eu já tinha feito a inscrição há muito tempo atrás e fui com minha mãe, com Cris, para Belo Horizonte participar da conferência. E lá na conferência, Deus usou mais uma vez uma mulher de Deus para poder falar que tudo que eu estava vivendo, que Deus mudaria. E assim, gente, Deus fala o tempo inteiro, e você tem que pegar para você, essa palavra pode ser para mim, mas é para você também. Então, toma posse, esse versículo de 2 Crônicas 20, 17, eu falo que é meu. Então, eu tomei posse, e você tem que tomar posse do que é seu. E ali, eu tomei posse, tinha milhares de mulheres ali, e aquela pregadora falando que o que a gente estava vivendo ali ia mudar a nossa vida como a gente vivia em nossas casas, e que no terceiro dia, assim como Jesus ressuscitou, ressuscitaria o que estava morto na nossa família. E eu falei, é meu, Deus, é meu, eu recebo, eu aceito, eu recebo, eu tomo posse. E no terceiro dia do encontro, eu acordei com a ligação de Igor, dizendo que ele tinha decidido que ele ia voltar para casa. E aí, gente, é tudo um processo, não tem nada marcado, não tem dia, não tem tempo. Esse processo nosso durou mais ou menos 10 meses, tem gente que dura menos, tem gente que dura anos, mas Deus faz com cada um, independente se é uma doença, como eu falei aqui do câncer, como tem o Covid, como tem outros problemas no casamento. Deus restaura, Deus faz, Deus ama o pecador, e o que Ele quer é ver o pecador livre do pecado. Ele abomina o pecado, mas Ele ama esse pecador. E Deus nos amou. Deus me amava porque eu era uma pecadora e amava a Igor. E Deus restaurou nossa família para a honra e para a glória do nome dEle, e fez muito mais... Amém, glória a Deus. E fez muito mais do que a gente tinha pedido. Eu tinha endometriose, eu tinha ovário policístico, eu tinha perdido um filho, e Deus me deu coisas lindas. Pode passar o vídeo? E Oséias 6 que veio à minha mente. It's not my sermon, Não é o meu sermão ainda. but I just want to
came Como to está my escrito mind. em Oséias 6 que veio à minha It's mente. not my sermon, Não é o meu sermão ainda, but I just want to mas encourage you eu with quero this. encorajar vocês com isso. It says, "Come, let us return to the Diz, Lord, venham, voltemos para o Senhor, for He has torn us, pois Ele nos despedaçou, and He will heal us. mas nos curará. He has struck us down, Ele nos feriu, and He will bind us mas up." sarará as nossas feridas. After 2 days, Depois de 2 dias, we came yesterday. nós chegamos ontem. This is the second Este é o day. segundo dia. He will Está revive escrito: us. Ele nos dará vida novamente. And on the third day, E ao terceiro dia, amanhã, amanhã, the word a says, palavra diz: He will raise us up. nos levantará. He will raise us up. Nos levantará. Why? Por quê? It says so Está you can escrito, live before Him. para que vivamos diante dele. Amen. Amém. What God is doing O here que Deus está fazendo is aqui going to change the way you live vai there. mudar a sua vida como você a vive lá. Glória Glória a Deus. Let's give Him Vamos a aplaudir o hand. Senhor? Amen. Tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim. E cheguei a perguntar: onde estavas tu? Igor, nós estamos indo almoçar agora e eu tô com uma pessoa aqui que quer te dar um recadinho também. Igor, eu estou orando por você. Tá vendo, Igor? Tem muita gente orando por você e Deus vai fazer a restauração do nosso casamento e eu creio nisso. E você vai me agradecer e agradecer a todas essas pessoas por a gente não ter desistido. Te amo. É nada, 5 horas da manhã, hein? Bom dia, 5 horas da manhã. Hoje é o 4º dia que nós estamos de pé para orar, Mostrar interceder aqui. pela vida de Igor, interceder pela libertação da vida dele. Ô, É um Glória! milagre na minha vida acordar 5 horas da manhã, mas vale a pena porque meu marido será liberto, em nome de Jesus. Tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim. E cheguei a perguntar: onde estavas tu? Pensei em parar em minha aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti direção. Mas aprendi que na vida tudo tem um sentido, e descobri que sempre queres o meu bem, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e teu amor me guardará. Sempre estiveste aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Eu tenho estado contra a parede, buscando a saída, uma solução, clamando, orando por tua intervenção. Quando tu queres, falas de uma vez, em outras com teu silêncio deparei. Que é interessante a forma de responder. Mas aprendi que tudo que acontece, tu sabes, tudo tem uma razão.
O tempo todo. Glória a Deus. Pastor, vamos orar? Bem, quem está aqui presente, se coloque em pé. Quem está aí ouvindo, assistindo de casa, coloque seu coração aí na direção de Cristo, seus pensamentos, entendendo e crendo que Deus, da mesma forma como cuidou da nossa família, está nesse exato momento cuidando da sua também. Amém? Pastor, por favor. Chega de menino, né, pastor? Rapaz, amém. O Carpegiani é homem de coragem. Enfrentar, passar por tudo isso, enfrentar, isso é o amor, é o perdão de Deus mesmo, que restaura, que limpa, que esquece o passado, né? A Bíblia diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e nunca mais se lembra dele quando pede o perdão. No livro que a Fernanda escreveu, um dia eu cheguei lá no hospital de bikes, na Duda Bikes, e eu deixei a bike lá e eu peguei o livro assim, comecei a ler o livro. Só que eu fui lendo aquele livro sem parar, fui lendo, e terminando eu falei assim, Fernanda, quanto é esse livro? Aí ela olhou assim para mim e falou, faz assim, pastor, eu vou lhe dar de presente. Eu falei, eu vou ler. Cheguei em casa, sentei, Fernanda, e comecei e terminei. Aquela fala de duas pessoas que são Ednardo e Cris, que são pessoas que eu conheço desde... É sobrinha até da irmã Zizélia que está ali. Eu conheço Cris desde quando Cris é adolescente, né? E Ednardo quando casou, e eu fico feliz, porque a gente conhece. E quando tem amigo assim verdadeiro, né? E compreende, o casal que compreendeu a deixar o dia dos namorados para atender os amigos. Isso é irmão, isso é amigo. E nesse livro tem algo aqui que me chama muita atenção, Fernanda, e igreja, é que tem uma parte que Fernanda diz assim, antes a Bíblia para ela, talvez não esteja nessas palavras, mas a Bíblia para ela era um livro que estava lá na estante, e nesse processo passou a ser o livro. Ela consulta o livro Palavra de Deus, e muitas vezes a gente fala aqui na igreja, vai para a Bíblia, filho de crente, ela disse aqui, não é crentinho, e ele não está dando importância para a palavra, e vai pagar o preço lá na frente como Carpegiani pagou. Por quê? Porque não deu importância lá atrás naquilo que é ensinado na igreja, em casa com os pais. A Bíblia. Quando ela foi recorrer à Bíblia, no aperto. Graças a Deus que foi. E graças a Deus, Igor, Carpegiani, que Deus lhe deu a graça de você voltar para Ele e para a sua casa. Nós vimos ali os últimos momentos daquele vídeo. Você já pensou que você perderia tudo aquilo, estivesse lá no pecado, sendo pisado, não é? Deus é Deus, né, moça? Que ama, que amor é esse? Agora você sorri, você está alegre, vivendo a leveza, né? Glória a Deus. Então quem conhece Carpegiani, andando com ele no dia a dia, vê que pessoa maravilhosa que ele é. E se não fosse, ela não lutaria. Mas é uma pessoa maravilhosa. Anda com Carpegiani, a gente vai conversando e vai tendo um papo com ele. Eu me lembro que em uma das nossas pedaladas você disse assim para mim, que falou para o pastor. Pegou 3 Bíblias, pegou 3 Bíblias e jogou na mesa do pastor assim, me mostra aí onde divorciar. Completa aí. Onde divorciar. Diga aí onde eu não posso divorciar. 3 Bíblias, desafiou o pastor, porque a gente está no pecado, não quer ouvir as palavras, com raiva até do pastor, de todo mundo. Mas aí Deus se pegou e teve a misericórdia e mostrou a ele, está aqui meu filho. Ele começou praticamente sua palestra assim, né? Ele não pode divorciar, que está na palavra de Deus. Então Deus ama. Pessoa maravilhosa, porém no pecado, o pecado mata, entristece, joga para o chão. E não tem pessoa maravilhosa para o pecado, não tem. Mas Jesus é luz. Amém? Estou feliz. Fiquei assim, grato e emocionado, muito mesmo me ouvir. E é uma história triste, muito triste. Não dizer que é bonita, uma história bonita não é. Mas é uma história que o Senhor transformou em algo maravilhoso para a glória dele. Então, que aprendamos a lição, seja qualquer for o pecado, se atinge ou não o casamento, onde for, fuja do pecado. Não queira o pecado para a sua vida, que é destruição. Amém? Vamos orar? O livro você pode adquirir, Tânia está ali, irmã Miriam, você pode adquirir o livro, custa R$ 29,90, vamos acrescentar para 30. Né? Você, na verdade, está fazendo uma pequena contribuição para uma obra que eles fazem para casais também, né? A glória de Deus. Deus, nós estamos aqui.
Claro que jamais nós gostaríamos de ouvir essa história, porque na verdade nós não gostaríamos que ela acontecesse. Quando nós ouvimos a palavra como um casal desde a sua infância na casa dos pais, nós não queríamos ouvir essa história. Nós queríamos ouvir aquela história do plano original, como o teu filho Carpegiani começou. Era original. Como nós temos aqui muitos adolescentes, crianças, jovens casados, que estão no plano original, casem, vivem no plano original, para que você conte lá na frente uma história diferente. Dizendo assim: nasci em um lar que servia a Jesus, cresci nesse lar e continuo servindo a Jesus, casei com um homem, casei com uma mulher que servia a Jesus e continuamos. E o inimigo, embora nos tentasse, nunca conseguiu arrombar a nossa porta. Mas, Senhor, aconteceu. E tudo aquilo que acontece fora do plano original, a tua palavra diz que a tua graça superabunda, mas diz a mesma palavra que é por isso que nós vamos pecar, para que a graça superabunde? Não. Mas uma vez que acontece, superabunda essa graça, o amor, o perdão, Jesus se revela. E eu tenho certeza que hoje Jesus revelou-se ao coração do Carpegiani e da Fernanda, muito mais do que antes. E eles hoje são instrumentos teus para poder abençoar vidas, e entre elas as nossas vidas nesta noite. Nós rendemos graças a Ti, porque Tu abraças, Tu amas, Tu cuidas. Os filhos deles sejam cada vez mais abençoados e abençoadores por onde andarem na face da terra. Que eles andem abençoando pessoas. E eu quero te pedir agora por eles e por todos aqui que estão em casa nos ouvindo também. Pai, guarda a casa deles para sempre. Nunca mais permita, ou que os teus filhos permitam, melhor dizendo, que brechas sejam abertas para que o ladrão, como foi falado aqui hoje pela manhã na escola bíblica, entre arrombando a casa deles, a vida deles, mas que sejam selados pelo amor do Senhor em todo o tempo. As nossas vidas também, Senhor. O ladrão vem matar, vem roubar, e não somente isso, mas Jesus disse que ele vem destruir. Mas ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tu deste a vida e colocaste no coração da tua filha Fernanda um amor tão grande. Eu creio que é o teu amor demonstrado por Igor no coração dela, que ela disse: eu não vou desistir, eu vou orar por ele. Oremos uns pelos outros. Quando eu disse aqui, devemos orar uns pelos outros, é assim, é cobrir um ao outro de oração, porque nós temos um inimigo que é poderoso, que luta dia e noite para destruir as nossas vidas. Mas nós temos o bom pastor que nos acolhe e diz que nós somos ovelhas do pasto dele, e este pastor cuida dessas ovelhas. Muito obrigado, Pai. Que foi ensinado aqui nesta noite, fique na nossa memória, fique no nosso coração. Se há aqui um casamento nesta noite que estava pensando em divórcio, em destruir, em acabar, Pai, que desfaça tudo isso pelo amor de Jesus, e que aprenda que há sim possibilidade do perdão, de olhar um para o outro, num olho do outro, no coração do outro, e tornar-se um só coração, uma só vida, e andar com Jesus. Alguém que está nos ouvindo de igual modo, e nos ouvirá no futuro, porque está registrado no YouTube, que através dessas vidas, muitas vidas sejam usadas por Ti para se reconciliarem, consertarem casamentos que estão dado como certo o divórcio, e mesmo que já tenha acontecido o divórcio, que venha o casal novamente unir-se, perdoar-se, casar e viver a família linda no plano original de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê a paz. Felizes estamos, Senhor, porque nós temos mais uma família que foi restaurada e está nos ensinando a andar com Jesus. Amém. Em nome de Jesus oramos. Receba o nosso abraço, Carpegiani. Olha, mas vocês vão voltar outra vez quando passar tudo em um lugar onde vocês vão poder falar para casais com tranquilidade, né? Porque nós estamos com um horário decretado pelo governo. Mas assim, vamos voltar num tempo, pode ter certeza, em nome de Jesus, primeiramente, né? Deus abençoar. Eu fui muito abençoado, e também o livro, abençoei pessoas com eles. Fiquem na paz, adquira um livro,
Vão em paz. Brigadão mesmo.